Seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, Regiões TV, Semanário Grande Porto, já sabe, aqui nas noites de sexta-feira. E hoje vamos ter aqui dois temas marcantes da atualidade, Rogério. Um deles é a política, a situação política do país, outro as condicionantes energéticas porque todos estamos a passar. Mas o Rogério apostou que trazia aqui um outro tema. Qual é? Hoje é difícil não falar de futebol. Pela primeira vez na história do futebol português há 3 equipas nacionais nos quartos de final de uma competição europeia. E hoje foi sorteio, já conhecemos os adversários dos quartos de final de Porto, Benfica e Braga. O Porto volta a Moscovo para jogar com o Spartak, o Braga joga com o Dinamo de Kiev e o Benfica vai defrontar o PSV Eindhoven. Sabemos também que nas meias finais, se Braga e Benfica passarem, vão se defrontar. E, portanto, como nós temos ali alguns feito na nossa região uma legenda, valha-nos o futebol. E vamos então agora apresentar os nossos convidados, a quem eu agradeço desde já estarem aqui, o professor Vasco Freitas, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, um homem ligado à eficiência energética nos edifícios existentes. E ao investigador Filipe Figueiredo, investigador da Universidade de Aveiro, também destas questões da energia e de umas pilhas especialíssimas que o professor daqui a pouquinho me vai explicar como é que é. Deste lado, e porque a política marca também naturalmente a atualidade nacional, o doutor José Luís Carneiro, Presidente da Câmara de Baião, e o Luís Miguel Novaes, aos dois muito obrigada também pela vossa presença aqui. Espero que nos ajudem a descodificar, se calhar, um bocadinho melhor como é que estão estas coisas na política nos tempos que vão correndo. Mas, Rogério, o tempo é de futebol, claro, e o desafio é teu. E pelo menos uma opinião, nem que seja breve, de cada um dos nossos convidados sobre esta situação, que é uma situação bastante especial. Podemos começar ali pelo professor da Aveiro. É engraçado que faz uma espécie de superávit no futebol, não é? Falamos de superávit orçamental, ocorre nisto, de facto, uma data de equipas nos quartos de final. É bom. Estamos felizes por isso. O professor. É bom. Também não sou apaixonado, mas gosto de futebol. Sendo simpatizante do Futebol Clube do Porto, é com grande prazer que o vejo acompanhado do Braga e do Benfica, e penso que o futebol, além de fazer parte da vida das pessoas, é também um embaixador, e portanto Portugal ter 3 clubes na Europa é algo muito relevante. E também contribui para a exportação. Com certeza, que todos nos orgulham. Eu diria que realmente, de forma a mim, a falar de futebol é só mesmo a título excepcional. Claro. E realmente a exceção merece. Mas como tenho uma costela de Braga... Absolutamente, e sendo eu de Braga, fico absolutamente feliz. Além do mais, enfim, e não misturando o futebol com a política, parece que foi de propósito. O engenheiro Sócrates mais uma vez teve sorte em sair uma situação destas, que o Rogério até começa por aqui. Claro. Quando podíamos era estar a falar de política. É para matar o assunto, mas era impossível não falar disso. Digamos, é um fator positivo, digamos, é um aspecto muito positivo da nossa vida coletiva, porque quer queiramos, quer não, o desporto, e muito particularmente aquele que é o rei do desporto, do futebol, constituem hoje importantes alavancas naquilo que é o desenvolvimento económico da nossa região. E é particularmente importante estarem 2 equipas da nossa região nas competições europeias. Hoje ninguém tem dúvida que estas equipas são equipas que, além da projeção internacional do país, têm atrás delas uma organização e uma metodologia de trabalho que dinamiza muitos setores económicos, muitos setores sociais, e são a demonstração de que, com o método, com boa organização, nós somos capazes de nos afirmarmos entre os melhores do mundo. E uma vez que estamos com estas condicionantes relativamente ao petróleo e à Líbia e tudo isso, o senhor é um homem que investiga umas pilhas que tem um nome estranhíssimo, que a primeira coisa que eu lhe vou perguntar é que alternativas energéticas é que estuda, professor, e que tipo de pilhas são estas, que eu confesso, ontem quando preparava este programa dele à volta, mas aquilo é um bocado complicado. É uma forma alternativa ao petróleo, essa que é essa, não é? Uma forma alternativa ao petróleo. Ou às energias convencionais. Olha, que eu não sou especialista. Está bem, sob vários pontos de vista pode ser considerada uma forma alternativa. É algo, digamos, é um dispositivo que existe há bastante tempo, portanto acho que foi a primeira vez que há um relato do funcionamento de um dispositivo desse género, na metade, sensivelmente a meio do século XIX, portanto é uma coisa já muito antiga, mais de 150 anos neste momento, e que foi perdendo sucessivas corridas no início do século XX contra os motores de combustão interna, o vapor primeiro, depois a combustão interna durante grande parte do século XX, e digamos que é sempre uma tecnologia adiada. Uma pilha de combustível é um dispositivo altamente eficiente, que permite converter a energia química de um combustível em energia elétrica, e portanto com libertação de calor também. Sob vários pontos de vista, é como um motor de combustão interna também. Permite converter a energia química de um combustível, a gasolina ou a gasóleo, em energia mecânica, que depois pode ser convertida também em energia elétrica, se o quisermos. Temos internacionais, tivemos este acidente natural
terrível no Japão, temos a instabilidade do Médio Oriente, portanto, estas revoltas e a situação na Líbia. A energia é hoje um problema e digamos, uma preocupação para todos nós, ou não deve ser. Como é que isto está, digamos, a jogar? A energia claramente vai ser um grande problema do futuro. E o caminho mais seguro é ser eficiente, gastar a menor energia possível para aquilo que são as nossas necessidades. No caso concreto dos edifícios, há um desperdício claro de energia. Só para dar uma ideia, os edifícios construídos em Portugal antes de 1990 tradicionalmente não eram isolados. Eram na Europa, nos países mais frios, mas não eram em Portugal. E, portanto, há nesse edifício uma enorme perda de energia quando se aquece o seu interior pelas coberturas, pelas paredes, pelos envidraçados. E provavelmente o futuro da construção vai ser o de reabilitar. Tem na área urbanística um dos problemas. Isto é aplicado no seu município? Como é que a Câmara lida com esta nova situação? Várias questões, vários processos, digamos assim, relacionados com as questões de energia. Tive até desta semana que passou uma reunião com a EDP, mais uma, tivemos várias. A própria EDP está a desenvolver algumas experiências piloto no país, por um lado para os edifícios públicos e por outro lado para aquilo que é a iluminação pública. Uma iluminação pública no município como nós representa 10% do conjunto de energia. Portanto, apesar de tudo, é uma pequena parte, mas tem um significado muito forte nas nossas finanças municipais. Todos os autarcas, neste momento, estão muito preocupados com a fatura energética, porque representa, efetivamente, para se ter uma ideia, num orçamento executado de 13 milhões de euros, que é o orçamento executado do nosso município, 13, 14 milhões, nós temos uma fatura edifício público, iluminação pública, na casa dos 600 mil, 700 mil euros. E aos especialistas do tema, o Miguel Vaz, genericamente... Primeiro, até porque o Miguel Vaz é um homem ligado também à hotelaria, portanto está... Não é isso. Acho notável este esforço das autarquias e quero louvar, porque de facto é por aí que se começa, no sentido de... Quando se fala de redução da despesa pública, está-se a falar exatamente deste tipo de esforço que os Presidentes da Câmara estão a fazer, no sentido de fazer estas conversões e, digamos, com isto reduzir a energia. Também quando se fala em desburocratizar e, digamos, mudar de paradigma de desenvolvimento do país, está-se a falar também disto que ele falou, que não pode haver um governo central que asfixia todo este tipo de medidas que vão ser, ao fim e ao cabo, medidas... E já é um dos temas preferidos, pelo menos meus, que era a regionalização. Claro, já podemos chegar lá. Mas eu ainda queria pegar aqui numa coisa que disse o professor, que me parece muito importante, que é também um outro paradigma a nível nacional que devemos pensar seriamente em mudar, que é exatamente este paradigma da reabilitação, em lugar de assentar a nossa economia nacional na economia do cimento. Estamos todos de acordo que esta economia do cimento acabou. Estou a dizer, enfim, já temos autoestradas que cheguem, a Brisa dá lucros fantásticos, as outras empresas com certeza também agora com as portagens e todas estas questões que nós sabemos. E o que eu achava realmente, e por isso é que pegava naquilo que o Sr. Professor disse, é a questão de reabilitar o construído. Nós temos construído que chegue para alimentar, enfim, para hospedar as pessoas que temos e se calhar ainda podemos receber muitos, e era este exatamente o ponto que eu acho que era relevante. Em vez de andarmos, digamos, sempre, como muitas vezes antes o Governo Central, enfim, a falar de modernidade, digamos, que às vezes soa a plástico, eu gostava muito mais que se pudesse apostar neste tipo de situações, de reabilitar edifícios no sentido de os transformar em mais eficientes. Senhores, muito obrigada. Estamos mesmo no final do programa. Rogério, até para a semana. Até para a semana também para si. Continua com o Rogério TV e com o Semanário Grande Porto. Até para a semana.